meu Pai, fala com esse povo nessa reunião, Senhor. Meu Deus, que essas pessoas saiam daqui hoje fortalecidas e renovadas. Espírito Santo nos orienta, nos dirija e fala com cada uma dessas pessoas, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga: eu creio. Graças a Deus. Amém? Todos abriram, pessoal? Livro de Marcos 14, versículo 32. 14, 32, gente. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos ali, enquanto eu vou orar. Para quem não sabe, pessoal, aonde era esse lugar chamado Getsemane? Quem sabe me responder? O que aconteceu nesse lugar? Gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu no Getsemane, pessoal? Aonde ele derramou lágrimas de sangue. Amém, gente? O Getsemane foi o lugar onde ele derramou lágrimas de sangue. E para quem não sabe, a palavra Getsemane quer dizer o quê? Prensa de azeite. Porque, se você não sabe, gente, para você extrair o azeite da oliveira, para você extrair o azeite ali da azeitona, o que você precisa fazer com ela? Você precisa amassar, você precisa prensá-la, você precisa espremê-la. Então, na verdade, aquele lugar foi exatamente o lugar aonde o Senhor Jesus foi espremido. Mas por que se espreme? Por que se espreme a azeitona, gente? Para extrair dela o melhor que ela possui. Então, na verdade, o Senhor Jesus foi até aquele lugar justamente para ser espremido, para que se extraísse do Senhor Jesus o melhor dele. Porque deixa eu falar uma coisa para você: se o Senhor Jesus não tivesse chegado àquele lugar, se ele não tivesse ido àquele lugar, preste atenção que no pastor não deixa sua atenção se desviar por nada, amém, gente? Para você extrair também o melhor dessa palavra. Se o Senhor Jesus não tivesse passado pelo Getsemane e depois pela cruz, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje você não seria curado, gente. Provavelmente a humanidade já teria se destruído. Porque, se você não sabe, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus que vem trazendo paz ao mundo, pessoal. É o Senhor Jesus que vem transformando a vida das pessoas. Quantos viciados em drogas que hoje são homens de Deus? Quantos assaltantes que hoje são homens de Deus? Quantas mulheres que estavam à beira da morte, homens que estavam à beira da morte e foram transformados pelo poder de Deus e hoje são servos de Deus? Agora você imagina se não tivesse o Senhor Jesus. Então, aonde que o pastor quer chegar? Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele teve que passar por essa prensa. E deixa eu falar uma coisa para você: às vezes você vai se sentir como o Senhor Jesus se sentiu, prensado. Às vezes tem momentos na nossa vida, pessoal, que parece que uma pressão está sobre a nossa vida.
Acontece isso com vocês, pessoal? Com o que acontece? Acontece? Parece que você está sendo pressionado, parece que o mundo está contra você. Só que o que acontece, pessoal? Por que o pastor está falando essa passagem hoje para você? Porque nós vamos ver qual foi a reação de Jesus mediante essa pressão que ele viveu. Porque a pressão todos nós vamos passar. Só que a diferença, diga comigo, a diferença é a reação que eu tenho diante da pressão. Porque o que acontece? Muitas pessoas passam por essa pressão e o que elas fazem, gente? Quando elas passam por essa pressão, se escondem, se desanimam, se abatem. Não é assim, pessoal? Uns entram na bebida, outros entram para as drogas. Porque a pessoa ela quer alguma coisa para quê, gente? Para poder se apoiar, para poder pensar o seguinte: pelo menos nesse momento aqui eu não estou lembrando dos meus problemas. Não é assim? Uns se relacionam com várias mulheres, outros se relacionam com vários homens. Tudo para quê? Para tentar, ao menos, apaziguar ou amenizar aquela pressão que a pessoa está sentindo. Só que entenda uma coisa: quando eu deixo a pressão me levar para isso, o que acaba acontecendo? Eu vou para a destruição. Eu acabo me destruindo, pessoal. Porque é o que está acontecendo com o mundo hoje em dia. As pessoas, com essa pressão que estão vivendo, essas lutas que elas estão passando, esses momentos que elas estão vivendo difíceis, a maioria das pessoas estão se encaminhando para aquilo que é errado e não para aquilo que é certo. E quando elas se encaminham para o erro, o que acaba? Ela se autodestrói. Não precisa nem do diabo para destruir a vida dela. As próprias atitudes dela levam ela à destruição. Então eu quero mostrar para vocês qual foi a atitude de Jesus quando ele foi pressionado, quando ele foi levado para a moenda, pessoal. Quando ele foi levado para o lugar onde se pressionava a uva para poder se extrair dela o azeite. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já atendi várias pessoas, porque quando a gente vai levantar uma pessoa obreiro, a primeira coisa que a pessoa tem que ter para se tornar um obreiro é ser batizada com o Espírito. Então eu já estou há 20 e poucos anos atendendo pessoas para ser obreiros, para fazerem a obra, se tornarem pastores. E a primeira coisa que a gente pergunta: como foi o seu encontro com Deus e o seu batismo com o Espírito Santo? A maioria das pessoas dizem: eu fui batizado com o Espírito Santo nos momentos mais difíceis da minha vida. Porque foi o momento que eu fiz o quê? No momento mais difícil, o que eu fiz? Me joguei nas drogas? Fui para a bebida? Hein, pessoal? Me lancei no mundo? Comecei a ser um rebelde? É isso, pessoal? O que essas pessoas fizeram? Foi quando elas mais buscaram, acordou na madrugada para orar, abriram jejum, vieram para a igreja, elas buscaram. Se elas vinham um dia, elas passaram a vir 2, 3. Por quê? Porque elas queriam um encontro com Deus, justamente por causa da situação que estavam vivendo. E essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e hoje são servos de Deus. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por algumas pressões da nossa vida, também, pessoal, para extrair o melhor de nós. Mas o problema é que alguns cristãos estão sendo reprovados nesse teste. Por quê? Porque quando passam um pouco pela moenda, pessoal, o que fazem? Ao invés de buscarem mais, buscam menos. E isso não pode acontecer com a gente, pessoal. Porque isso é o segredo da nossa vitória. O segredo da nossa vitória é a busca. O segredo da nossa vitória é joelho no chão, é jejum e oração. Amém, gente? Tem até uma música que fala isso. Joelho no chão, jejum e oração. Amém, gente? O segredo da vitória do cristão. Quem deu esse segredo, pastor Luciano? O Senhor Jesus. Vamos ver o que Jesus fez diante dessa situação? Vamos lá.
versículo 33. Versículo 32, vamos ler de novo. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Pessoal, enquanto alguns partem para o outro lado, Jesus, quando ele se sentiu pressionado, quando ele começou a sentir uma pressão moendo ele, o que ele fez? Foi orar, meu querido. Foi buscar. Porque ele sabia que só o Pai poderia conceder a vitória que ele estava precisando. Vira para a pessoa do lado e diga assim: se você estiver sendo pressionado, se você se sentir como estivesse numa moenda, busca, ora, porque só o Pai pode te dar vitória. Amém? Vamos lá, continuando, gente. Versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado do quê? De pavor e de angústia. Pessoal, quem é que estava sentindo pavor e angústia? Jesus. Se Jesus teve pavor e angústia, pessoal, imagine a gente. Ele entende quando você sente angústia. Ele entende quando você tem pavor. Pavor quer dizer o quê? Medo. Né? Ele entende quando você tem medo, às vezes de não conseguir fechar o negócio, medo às vezes de ser mandado embora do trabalho, medo às vezes de um filho entrar numa vida errada. Ele sabe que nós humanos temos medo. E o próprio Jesus sentiu medo, ele sentiu angústia, ele sentiu. Tanto é, pessoal, que a pessoa, eu estava fazendo um estudo sobre isso, a Bíblia fala que ele suou sangue. Aí eu pensei assim: será que é possível isso? Aí fazendo um estudo, clinicamente falando, é possível a pessoa suar sangue, você sabia disso? Mas ela tem que estar num estado de extrema agonia, de extremo estresse. E é possível a pessoa, tem gente que derrama lágrimas de sangue, tem pessoas que soam sangue. E Jesus passou por isso. Só que o diferencial de Jesus, o que ele fez, pessoal? Ele não se apoiou no mundo. Ele não se apoiou num amigo, que esse amigo amanhã pode te trair. Ele não se apoiou num namorado, numa namorada. Ele não se apoiou no marido. Ele não se apoiou, pessoal, num vício. Ele não se apoiou no mundo. Ele se apoiou, sabe em quê? Na busca a Deus. Ele começou a orar, ele começou a buscar, ele começou a clamar, ele começou a falar com Deus, porque ele sabia que naquele momento ninguém poderia fazer nada por ele. Somente Deus. Amém? Aí vamos ver o que aconteceu, pessoal. Vamos lá. Aí ele continua dizendo assim: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então ele mandou os discípulos fazerem o que, pessoal? Vigiar, não é isso? Vamos lá. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Meu querido, olha o segredo da vitória, presta bastante atenção aqui. Jesus se adiantou. Diga comigo: o Senhor Jesus se adiantou. O que quer dizer isso, pastor Luciano? Ele não ficou esperando. Ele não ficou esperando o problema chegar para ele poder começar a orar. Ele não esperou o problema chegar para ele começar a fazer a corrente da libertação, para ele começar a buscar mais. Não, ele não esperou não, pessoal. Ele se adiantou, sabendo do que ele iria passar, sabendo do que ele iria enfrentar, sabendo do que ele iria viver. O que ele fez? Não, eu tenho que buscar.
Eu tenho que buscar, eu tenho que orar mais, eu tenho que clamar mais. E posso falar uma coisa, às vezes a gente ora mais, clama mais e parece que não tem resultado, mas mal sabe você que enquanto você está achando que não está tendo resultado, Deus está trabalhando ao seu redor, meu querido. É porque nem sempre a gente sente, nem sempre a gente vê, mas Deus está trabalhando. Por isso que a Bíblia fala aos seus amados, diga comigo, aos seus amados, Ele dá enquanto completa, dormem. Aí então eu vou dormir o dia inteiro, pastor. Não é isso não. Enquanto dorme significa dizer o seguinte: enquanto estão o quê, pessoal? Tranquilos, enquanto estão menos esperando, porque você menos espera acontecer alguma coisa quando você está dormindo. Você não espera que uma porta vai se abrir enquanto você está dormindo. Você não espera que um milagre vai acontecer enquanto você está dormindo. Então significa dizer o seguinte: é quando você menos esperar, no momento que você estiver menos esperando, o poder de Deus vai descer e vai dar a vitória que você precisa. O que eu tenho que fazer? Fazer o que Jesus fez. Começa a orar, ora de manhã, já acorda, já ora. Amém, gente? Amém. Ora, fala com Deus, durante o dia ora também, à noite ora também, lê a palavra, abre um propósito de jejum. Muitas pessoas estão cometendo um erro gravíssimo, pessoal, sabe qual é? Deixarem de vir numa reunião de libertação. Porque muitos de vocês, se você não sabe, tem gente fazendo coisa ruim para vocês. Você sabia disso? Sabia que tem gente que faz trabalho contra você? Sabia que tem gente que tem inveja de você lá no seu trabalho, na rua onde você mora? Sabia que tem gente da sua família que quer o seu mal? Aí chega sexta-feira, você não vem na corrente da libertação. Ah não, eu estou na igreja, pastor Sandro, Deus tem que fazer. Gente, você está na igreja, mas Deus te dá armas. O problema é que tem gente que não está usando essa arma. Aí o mal começa a agir, começa a criar probleminhas. Sabe para quê? Para deixar você desanimado, para tentar bater você. Gente, vocês têm uma bênção aqui e muitas pessoas não estão aproveitando. Sabe qual é a bênção? Você tem uma igreja que tem batismo com o Espírito Santo. Você tem uma igreja que tem a palavra de Deus. Você tem uma igreja que tem a oração pela prosperidade. Você tem uma igreja onde tem reunião de libertação, porque nem todos os pastores têm coragem de fazer libertação. Porque para poder ser um pastor de libertação, tem que ter muita comunhão com Deus. E tem gente que não aproveita. Vamos aproveitar, pessoal. Aproveitar o que Deus está dando para vocês, porque Deus quer fazer grandes coisas aqui nessa cidade, nesse bairro. Amém, gente? Diga, esse bairro vai ser de Jesus. O que eu falei para vocês que não ia acontecer nada nas Olimpíadas? Você vai ver que não vai acontecer. Se acontecer, porque o povo de Deus está muito devagar nessa cidade. Mas eu creio que Deus está avivando uma igreja forte. Deus está avivando a igreja do Senhor Jesus aqui nessa cidade. E o mal não vai conseguir causar problema aqui. Amém? Eu creio. Eu também creio. Amém, pessoal? Porque ele está orando, eu estou orando. Todo mundo está orando. Então o mal não vai poder tocar. Pastor, mas Jesus orou. Mas mesmo assim crucificaram ele. Verdade. Em outras palavras, você pode orar e o problema vir. Que isso, pastor Luciano? Só que, diga assim comigo, o problema pode vir. Mas eu vou vencer. Porque às vezes a pessoa pensa que orando não vai ter problema. E tem gente que quando vem o problema, ela faz o quê? Desanima, negativo. No problema, continue lutando. Porque você vai ver esse problema cair diante de você, igreja. Você vai ver esse problema cair diante de você. E olha, pessoal, como é gostoso a gente ver um problema cair diante de nós. Posso falar? É mais gostoso do que se você não tivesse passado pelo problema. Você passar por um problema e ver o problema cair é muito mais satisfatório do que se você não tivesse passado pelo problema. É a certeza da presença de Deus, né?
vida da gente. Exatamente. Você percebe Deus ali te cuidando de você. É isso que nós temos que ter dentro de nós. Mas a gente tem que se adiantar. Jesus não esperou. Não espera não, pessoal. Vira e mexe, eu faço visita para pessoas que se afastaram, porque a coisa começou a melhorar, se afastaram e esperaram a coisa ficar ruim de novo para poder voltar para a igreja. Não faça isso não. Continue buscando. Está tudo bem, pastor, graças a Deus estou ganhando dinheiro, graças a Deus minha família está uma bênção, graças a Deus está dando tudo certo. Permaneça. Porque quem está abençoando para que tudo isso aconteça é quem? Deus. Não espera vir problema para orar mais não. Não espera vir problema para buscar mais não. Não espera vir problema para se consagrar mais não, pessoal. Permaneça firme na fé e Deus vai dar vitória. Amém? Vamos lá, continuando, versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que se possível fosse poupar aquela hora. E dizia, Abba, que quer dizer Pai, tudo te é possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Ou seja, seja feita a tua vontade. Contudo, versículo 37 agora, voltando-se, achou-os dormindo, e disse a Pedro, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Queridos, enquanto Jesus, no momento da guerra, estava orando, buscando, os discípulos estavam dormindo. E será que isso não acontece com a gente, pessoal? Eu me incluo. Porque eu não estou apontando o dedo para ninguém não. Essa palavra é para mim também. Porque às vezes eu me sinto na angústia também, eu me sinto no pavor também. E às vezes a vontade, pessoal, é não orar, é não buscar, é recuar. A vontade, às vezes, é abrir um buraco e entrar no buraco. Só que graças a Deus, a gente ora, a gente busca e daqui a pouco o problema cai por terra. Amém. Amém. Então, você vê que enquanto Jesus estava orando, e olha que horas atrás Jesus tinha dito para Pedro, Pedro, hoje você vai me trair. Se eu ouço Jesus me falar que eu vou trair ele hoje, meu amigo, eu vou estar orando a cada segundo desse dia, porque eu não vou querer trair o meu Senhor. Mas Pedro estava lá, tirando um cochilão. E tem gente assim, pessoal. Tem gente na igreja como? Dormindo, literalmente, até na reunião está dormindo. Entenderam? Sim ou não? Então, eu sei que tem pessoas que estão cansadas do trabalho, amém, gente? Mas não é esse dormir que eu estou falando. É o dormir o que? Espiritual. É o dormir espiritual. Tem pessoas que estão deixando a palavra entrar e sair no outro ouvido. Não deixa isso. Esse é o dormir, não é o dormir de cochilar, não, pessoal. Porque isso aí a gente tem que dormir mesmo. É o dormir espiritualmente falando. É quando eu deixo de orar, de buscar, de vigiar, de guardar os meus caminhos diante de Deus, de estar buscando mais na palavra de Deus. Não durma, não faça como os discípulos. Amém? Amém. Continuando, para terminar. Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que ele falou isso? Porque tem gente que fala assim, não, pastor, jamais vou largar Jesus, jamais vou deixar de vir na igreja. Pessoal, que tem de gente que fala isso. Que tem de pessoas que fala isso, não, jamais vou largar. Mas começaram, aí começa, falta um dia, daqui a pouco falta outro. Aí daqui a pouco deixa de orar uma semana, não jejua, não lê a palavra. Gente, quando a pessoa começa a deixar de fazer isso,
sem ela perceber, ela vai se enfraquecendo, ela vai se enfraquecendo, ela vai se enfraquecendo, e quando ela menos esperar, ela está tão fraca que o mal consegue armar uma situação e tirá-la da presença de Deus. Está dando para entender? Quantos homens de Deus que eu conheci, que eram homens de Deus tão usados por Deus, pessoal, e hoje estão caídos. Sabe disso? Está cheio de maus pastores, pessoal. Como também tem maus médicos, maus advogados, mas também tem muitos homens de Deus, que quando as pessoas conhecem a Deus, elas são transformadas. Então a gente não pode se basear nos maus, a gente tem que se basear em quem? Nos bons. Você vê, no meio dos 12 havia quem? Quantos que traíram Jesus? Um. Vamos colocar, pessoal, qual é a porcentagem de 12, um trair? Qual é a porcentagem? Quantos por cento? Quase 10%, não é isso? Então vamos colocar de 100 pastores, 8,5%. um exemplo, de 100 pastores, 8 ou 9 são maus. De 1.000, 80, 90 é mal. De 10.000, quase 1.000 é mal. Então, você está dando para entender, pessoal? Então existem muitos maus, mas também existem milhares que são bons. Milhares que são homens de Deus, que se dedicam realmente à oração para que o seu povo seja abençoado. Então não posso me basear em alguns. Pelo contrário, eu tenho que me manter firme com esse Deus. Para a gente terminar, versículo 39: retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. Tem gente que diz: ah, pastor, eu estou dormindo porque está tão pesado, está tão pesada a situação. Querido, quanto mais pesado, maior tem que ser a sua busca. Ah, está difícil, está pesado. Jesus passou pela mesma coisa e nós vamos passar. Se você não passou, você vai passar. Mas aí é o momento de você mais clamar, mais buscar, mais queimar o mal, mais amarrar o mal, porque aí você vai começar a fazer igual Jesus fez, andar sobre o mar. Pessoal, Jesus passou pelo Getsemane, passou pela cruz, ele passou por um momento difícil, mas ele foi tão abençoado que quando ele reapareceu para os discípulos depois da crucificação, a Bíblia fala que os discípulos nem o reconheceram, de tão transformado que ele estava. Deixa eu falar uma coisa para você, é o que vai acontecer com você. As pessoas que hoje não te veem na luta, amanhã vão te ver na vitória, e vão falar: é você, fulano, nem te reconheci. Amém, pessoal? Nem te reconheci, olha só como está a sua vida. Então a gente passa pela luta, passa, mas também quando vem a vitória, meu querido, ela vem com grande poder. Amém? Ela vem com grande bênção. Amém. Versículo 41: e veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Ele falou o que, gente? Basta. Diga comigo assim: eu vou dar um basta hoje, pastor. Vou parar de dormir espiritualmente. Eu vou parar, porque eu sei que do jeito que eu estou, a tendência ao invés de melhorar é piorar. E não cai nessa não. Tá difícil para todo mundo. Olha aí o dono da Golden Cross. No momento difícil, apareceu alguém que solucionou o problema dele. Pessoal, está difícil? Está. Mas quando se busca, Deus dá meios, Deus dá maneiras para você ir se esquivando, e daqui a pouco você vai lá e toma posse da bênção. Mas
para você ter essa esquiva, ter essa direção, você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Para terminar, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, eu quero orar agora para você que diz: pastor, eu vou dar um basta. Eu vou dar um basta de dormir, de descansar. Eu tenho que entrar na guerra. Eu tenho que entrar na luta. Eu tenho que buscar como eu nunca busquei antes. Porque eu estou há tanto tempo na igreja e às vezes eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda. Estou há tanto tempo e ainda estou com aquele problema que eu não consegui resolver. Diga-se comigo: basta. A hora é agora. Ah, mas está complicado, está difícil, meu amigo. Aí que é bom, pessoal. Aí que é bom. É quando está tudo difícil, aí que é bom você provar a sua fé. Porque aí você vai mostrar realmente que foi Deus que te honrou, não foi a sua capacidade, a sua mão. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.